Olá, está começando Vida de Startup, um programa original Neofeed que fala sobre os desafios e as belezas de ser uma startup. Eu me chamo Vitória Fernandes e hoje recebo Bruno Chan. Ele é CEO e cofundador da Clave, uma startup de Open Finance que já levantou mais de 17 milhões de dólares em investimentos. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Vitória. É um prazer te receber aqui. Acho que a gente não tem como começar esse papo sem contar de um perrengue que vocês passaram logo no começo da empresa lá em 2020, já mudando de segmento, né? Me conta o que aconteceu. Eu queria dar um pouco de contexto. Primeiro, eu morei bastante tempo na China e comecei a Clave enquanto eu morava na China. Inclusive, meu sócio é chinês e parte do time é chinês. E os primeiros investidores são chineses também. Só que o projeto é no Brasil, então eu voltei para o Brasil no final de 2018 para 2019 e a gente começou o projeto que nem era Clave na época, chamava Credigo, que era um aplicativo de gestão financeira. Se você lembra, na época tinha apps tipo Guia Bolso, que ajudavam pessoas a conectarem contas bancárias e fazer toda a sua gestão ali dentro. Sim. Em vez de ter que ficar pulando entre aplicativos. E aí a gente lançou o aplicativo, a gente teve todo aquele processo de desenvolvimento, tiveram os investidores que acreditaram no primeiro projeto que a gente estava montando. E a gente teve bastante sucesso, inclusive em 2019 a gente lançou o aplicativo, acho que no começo do ano. Tá. Nas primeiras semanas teve mais de 150 mil downloads, muita gente usando. E a proposta era muito simples, a gente conseguia puxar os extratos bancários das pessoas, né, com os aceites. E você conseguia fazer gestão de fatura de cartão, o seu saldo consolidado. Tinha bastante coisa que lá atrás, em 2019, que muitas empresas estão fazendo aqui hoje. Tá. Só que a dificuldade do B2C é que você tem um custo muito alto de aquisição de usuários e você tem muita dificuldade de monetizar essa base. Ou você escala muito rápido, então você consegue trazer muita gente para baixar o aplicativo, mas é difícil monetizar, ou você tenta monetizar logo no começo e você perde um pouco desse volume de pessoas, porque aí tem que pagar, enfim. E é engraçado, porque apesar da gente ter, acho que no final de 2019, em torno de 300, 400 mil pessoas usando o aplicativo todos os meses, que é bastante gente, a gente ainda estava num momento de entender como criar um aplicativo B2C, oferecer produtos e serviços que faziam sentido para as pessoas. E no fim de tudo isso, a gente conseguiu levantar uma rodada pré-seed, que foi com o fundo chinês, inclusive eu trabalhava nesse fundo. Depois a gente fez um seed, e do seed para o Série A gente estava com muita dificuldade de entender como que a gente ia escalar aquele negócio. Porque apesar da gente ter volume, a gente ter gente usando o aplicativo, a gente tinha muito problema de retenção, muito problema de monetização. E foi bem na época que outros aplicativos de gestão financeira também estavam indo mal. Tá. Então, todo o feeling por trás de aplicativos de gestão financeira na época era negativa. E era sempre aquela conversa de, putz, o seu concorrente não está conseguindo ir bem. Como que você vai fazer? Então, assim, a gente acabou no fim de tudo isso decidindo que a gente ia sair do modelo B2C e ir para o modelo B2B. Então, quando a gente fala de pivotagem, muito comum startups terem que pivotar de modelo de negócios. Geralmente você pivota o produto um pouquinho, você muda um pouco de direcionamento, mas você ir de B2C para o B2B bem no começo não é comum. Não. E é muito difícil dar continuidade para o B2B, porque você aprendeu durante 2 anos, no nosso caso 1 ano e meio, a trabalhar o B2C. Então, a gente desenvolveu o aplicativo, a gente fez campanha de marketing, a gente tinha 20 pessoas na equipe que eram focadas em B2C. Sim. Investidores que investiram na gente, mas em algum momento a gente teve que decidir, cara, esse não é a gente está muito cedo para esse modelo de negócios, não é o que a gente vai conseguir ter muita atração, então vamos para o B2B. E a dificuldade foi justamente nesse momento. Como que a gente convence todo mundo que comprou a ideia, inclusive nós mesmos, né, de abandonar esse projeto inicial para focar em uma coisa muito, muito numa tangente, assim, que é outro jeito de precificar produto, é outro jeito de montar time, é outro jeito de marketar, outro jeito de vender. Então, esse momento aí, que foi final de 2019 para 2020, foi um dos momentos mais difíceis, assim, como
Clave/Credigo como pessoa, empreendedor, porque, assim, eu falei da China, porque imagina, tipo, a gente tem hoje, até hoje, time de tecnologia na China, Tá. tem que convencer essas pessoas que, putz, tudo que a gente fez até aqui, a gente vai jogar fora e fazer uma coisa diferente, mas confia em mim, Uhum. né? Os investidores do passado, eram os atuais na época, ainda são investidores nossos, convencer eles, cara, tá tudo bem, a gente fez um projeto, não deu muito certo, a gente vai pegar o que deu certo desse projeto, que a gente conseguiu trazer algumas Aham. coisas boas, e ir para o B2B, e depois de tudo isso, convencer pessoas que a gente contratava para essa nova empresa, investidores que a gente queria trazer para dentro de casa nessa nova empresa, convencer que os aprendizados do passado agregavam para o futuro. Então, eu acho que esse tempo aí foi um tempo de quase um ano de Nossa. pivotagem, até a gente conseguir depois, finalmente, fazer outra série Seed com a Uhum. Clave, depois uma série A, enfim, aqui estamos, 2025, a gente já se consolidou um pouco aqui no B2B, então olhando para trás, deu certo, Sim. mas na hora foi muito, muito difícil. Contar de perrengue depois que ele já solucionou fica muito mais fácil, Exatamente, né? E como exatamente. que foi essa resposta desse primeiro momento que você chegou para os investidores, para os funcionários? Vamos mudar de trajetória, de caminho. O que que você recebeu lá naquele momento? Olha, até entre. Somos dois fundadores, né? Uhum. Até entre nós era difícil entrar em consenso do que fazer, porque Tá. uma coisa é abandonar um business que não tá tendo tração, não tá Sim. tendo sucesso nenhum. Outra coisa é abandonar um business, cara, a gente tem tráfego, a gente tem usuário, é só começar a entender como monetizar essa base, que a gente tentou bastante. Tá. Então, essa decisão foi difícil entre nós primeiro, Uhum. para depois convencer todo mundo que a gente ia ter que pivotar. Eu acho que o trabalho mais difícil foi entre eu e ele e o Stone, e depois entre nós e o time de tecnologia, porque é um aplicativo B2C, é muito, muito tecnologia, né? Aham. Então, essa parte aí foi, assim, no fim, todo mundo ficou, eu acho que é incrível que as pessoas compraram a ideia e Sim. estão juntos no mesmo barco. Então, estou falando de 2020, 19, 20, hoje são 5, 6 anos depois. Claro. Todo mundo daquela época tá com a gente hoje. Que legal. Então, eles acreditaram que a gente estava indo para o caminho certo. Eu acho que no fim, a gente está convencendo pessoas com argumentos e fatos que fazem sentido. Uhum. Então, acho que foi difícil, Tá. mas... até porque eles têm pouco contexto, assim, tipo, quando eu tô falando de time de tecnologia, tem pouco contexto do Brasil, Sim. do mercado, porque as coisas não funcionam, porque que é difícil. Mas, enfim, no final das contas, eu acho que deu tudo certo, tá todo mundo aqui e a gente tá, assim, anos-luz na frente do que a gente tava em 2019 para 20. Perfeito. E me conta então como funciona exatamente a Clave hoje nesse modelo que vocês migraram para o B2B. Na época do B2C, a gente era muito bom em fazer conexões bancárias, Tá. e ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo lá nas contas, né? Eu acho que isso é um problema que existe até hoje para Sim. milhões de pessoas no Brasil. Até identificar ineficiências, enfim. Então a gente pegou isso e colocou no B2B. Então a gente começou a ajudar empresas, startups de crédito, Tá. a entenderem seus clientes melhores através de extrato bancário. Porque uma coisa é você comprovar renda sendo um seletista, dando Uhum. olerite, outra coisa é você comprovar renda sendo autônomo, sem uma renda formal. Então a gente começou a ajudar muita startup de crédito com validação de renda, limites de crédito, etc., para um público autônomo. Tá. E isso evoluiu no que a Clave é hoje, que é uma empresa de dados, inteligência de dados para pessoa física, principalmente voltada para crédito. Então, a gente ajuda grandes empresas, até startups pequenas, a precificarem ou conhecerem seus usuários melhores através de dados de Open Finance. E aí, só falar um pouco do mercado, se Aham. você olhar como que era antes do Open Finance, para você conhecer o seu cliente, pessoa física, você precisava bater o CPF no bureau de crédito e puxar o histórico que eles têm.
Mas para uma grande parte da população isso é difícil. O birô não tem muita informação dessas pessoas, principalmente o autônomo. Uhum. Mas o extrato bancário é muito poderoso para ajudar a entender quem são as pessoas. Então, é aí que a Clave se encaixa. A gente é muito bom em puxar extrato bancário de Open Finance, Tá. ler essa informação e criar inteligência para os nossos clientes tomarem uma decisão, principalmente de crédito. Quando você fala em inteligência, vocês sugerem caminhos que esse cliente pode seguir? Como funciona essa assessoria nesse momento? Tudo é muito rápido, assim. Tá. Então, se você fizer um opt-in ali do Open Finance, né, der o consentimento para a Clave puxar o seu extrato do banco, em poucos segundos a gente consegue entender a sua renda, Legal. o seu perfil de gastos, se você gasta em bet, se você gasta em viagens, se você gasta em pet. Então a gente consegue criar todo um perfil de consumo e de crédito das pessoas e enviar essas variáveis para os nossos clientes tomarem uma decisão. Então, em muitos casos, a gente entrega um modelo de renda, um modelo de score, Legal. que os nossos clientes usam em tempo real para aprovar, te dar limite ou não, né? Ou até tem casos de clientes que usam essa inteligência para segmentação de base. Então, se você conectar a sua conta de Open Finance com a Clave, talvez a gente saiba que você é uma pessoa que gosta de viajar e gosta de ir em restaurantes e bares, mas não gosta de games, não faz apostas, etc. Então a gente consegue usar a inteligência de Open Finance para segmentar bases com muita precisão. Entendi. E você falou um pouco da estrutura tecnológica ainda estar na China, né? Como que funciona isso? Por que essa decisão de continuar por lá? Me conta um pouquinho dessa história. Olha, eu tô falando, quando a gente começou era 2018, 19. Naquela época era assim, já tinha passado meio que o boom de tecnologia na China. Então já tinha o WeChat já era uma coisa muito grande, Alipay era uma coisa muito grande e a China já tinha se consolidado como um polo tecnológico que tem muito talento. Sim. São pessoas altamente qualificadas, com tecnologias muito avançadas, num mercado muito grande. Uhum. Então, quando a gente olhou, vamos começar um projeto, será que a gente contrata desenvolvedores na China ou no Brasil? E aqui, assim, na época, pelo menos, existia uma escassez muito grande de desenvolvedores no Brasil. Aham. Tem muito turnover. E lá na China os problemas são diferentes. Como eu falei, as pessoas que estavam lá no começo com a gente estão até hoje. Isso é muito raro no mundo de desenvolvimento. Então, a primeira opção foi essa, assim, vamos montar um time de tecnologia aqui, porque muito do modelo de negócio que a gente está criando no Brasil já aconteceu lá Certo. também. Então, a experiência que eles trazem agrega muito para o que a gente está montando aqui no Brasil. E aí, a gente viu que no começo deu muito certo, a gente foi aumentando esse time, hoje tem quase 30 pessoas lá. E como o meu sócio e co-founder é chinês e ele fica lá, existe uma pessoa que consegue fazer toda essa gestão. E no fim, acho que a gente optou continuar dessa forma, porque no fim acaba sendo muito eficiente pra gente. Entendi. Muito diferente, né? É. Peculiar. É engraçado porque eu acho que quando a gente fez isso, acho que não tinham startups muito early no Brasil com times de desenvolvimento na China. E também não tinham startups muito early no Brasil com investidores chineses. A gente, eu acho que foi talvez o primeiro a trazer esse tipo de recurso humano e capital de lá. E ao longo do tempo, muitos empreendedores vieram falar comigo e falaram, putz, como é que eu crio um time de tecnologia na China? Porque eu tô com um problema aqui no Brasil, enfim, a China tá crescendo muito, acabei de voltar de lá, a tecnologia... Tem muito dessas histórias, assim. Então, existe ainda muita gente aqui que busca esse tipo de recurso, mas tem dificuldade de encontrar porque realmente não é fácil estando longe, mas a gente conseguiu dar um jeito e tem funcionado. Que legal. E você comentou um pouco sobre esse capital, né? Que vocês fizeram algumas rodadas. Quais foram os desafios de fazer essas rodadas, tanto como Clave, já mais recentemente, como anteriormente na China, como você comentou? O que você sentiu de desafio, de momento? Conta um pouco sobre essa experiência pra gente. Olha, levantar capital nunca é fácil. É sempre uma negociação que às vezes pode até ser bem longa, com múltiplas empresas.
Mas, assim, no fim, eu acho que a gente teve bastante sorte na hora de levantar a rodada. Tá. Apesar de todos os problemas que eu mencionei aqui, né, da pivotagem, pós-pivotagem, a gente surfou uma onda regulatória de Open Finance no Brasil, então a gente era uma das primeiras empresas a entenderem o que é Open Finance e usarem o Open Finance para criar inteligência e produtos para o mercado. Tá. A gente estava num momento de uma onda de investimentos, né? Você pegar lá 2021 para 22, foi o É o momento que melhor mais teve momento, sim. investimento. A gente pegou uma janela muito boa, e a gente tinha uma tese, e tem uma tese muito forte. Então, a gente é um player de dados com dados únicos, que o mercado não tem acesso a isso. Então, como que a gente consegue escalar esse modelo de negócio, sendo um dos pioneiros aqui no Brasil a fazer isso? E tem muita gente que acredita em Open Finance, né? Eu acredito muito, assim, 50 milhões de pessoas já deram o consentimento de Open Finance. Então, os bancos investem muito em Open Finance e a gente ouve muito falar de Open Finance. Então, a gente, como Clave, deu muita sorte, eu digo, Tá. em timing, a onda regulatória, e agora a gente está num patamar que a gente já comprovou muito o modelo de negócio, então a gente teve uma certa facilidade de levantar capital, Tá. mas eu entendo que é um processo muito difícil, a gente teve dificuldades lá quando a gente pivotou, e vamos ver daqui para frente como é que vai ser essas novas rodadas que a gente vai levantar. E que dica vocês dariam para quem tá querendo pegar uma rodada agora, quem tá no mercado atrás de dinheiro? Olha, depende da rodada. Tá. Eu acho que sempre é um bom momento para começar uma empresa. Uhum. Existem milhões de problemas a serem resolvidos que ninguém está resolvendo da melhor forma possível. Mas eu acho que para você poder fazer rodadas, o melhor conselho que eu tenho, talvez, focando em early stage, né? Aham. Acho que talvez ter um bom time que está super comprado e é altamente capacitado para executar. E 2, ter comprovado alguma coisa, nem que seja muito pequeno, com um produto. Tá. Né? Se você tiver tração, faturamento, cliente, feedback, é sempre melhor você começar uma captação assim do que sem. E aí, no nosso momento, a última captação nossa foi um Série A. Aham. Aí é um pouco diferente, né? Você tem que Claro. ter uma coisa um pouco mais sólida Mais estruturado. por sim. trás disso, mas eu acho que no fim é você ter network, você conhecer as pessoas, estar sempre aberto. Não fala com o fundo só quando for levantar, conhece todo mundo o tempo todo, esteja presente no mercado e foca na sua empresa. Assim, eu acho que tem muita gente que acaba se distraindo com todo o resto. Tá. É o LinkedIn, é o PR e não sei o quê. Foca na sua empresa, toca o produto, toca vendas e uma hora dá certo. E vocês fizeram recentemente uma aquisição que entrou também pro meio de pagamento, né? Como que foi isso? O que significa para a empresa estar também, além dessa inteligência de dados, também nesse meio de pagamentos que tem crescido tanto? A gente fala de fintech o tempo inteiro, né? A gente fez a nossa primeira aquisição Uhum. ano passado. Na verdade, a gente comprou uma empresa que é uma ITP, é uma licença de pagamentos ali, Tá. para a gente poder entrar no Open Finance em pagamentos e dados, Legal. que é core do nosso business, né? Então, a gente precisava entrar com essa licença. Foi uma aquisição relativamente simples, né? Dado a estrutura da empresa, mas foi game changer para a gente. Legal. Óbvio, assim, a gente precisava... A gente entende o nosso futuro, o nosso caminho, ter essa licença e ter toda a tecnologia de Open Finance e estar próximo do regulador, que é o Banco Central, é essencial para a gente. Então, a decisão foi rápida, assim. Tá. Precisamos comprar essa empresa, vamos fazer uma negociação, a gente fechou um acordo, pediu troca de controle e deu tudo certo. E daqui para frente, acho que todo o sucesso da Clave dos últimos 6 meses, a gente é uma das empresas que mais cresce em Open Finance hoje, Tá. foi devido a essa aquisição. Sem ela, não teria acontecido. Então, se você pudesse dizer que uma decisão acertada que vocês fizeram foi essa. Foi. Acho que a mais recente foi essa. Isso mudou a forma de que a Clave pode operar, mudou a história da Clave, mudou
tudo. Então, daqui a alguns anos eu vou olhar para trás nesse momento e dizer que foi realmente a coisa certa a ser feita. Perfeito. E a gente comentou um pouco sobre o mercado que é muito movimentado, né, de finanças em geral, pagamentos, Open Finance. Como que você vê? Você acha que ainda existe espaço para outras empresas solucionarem também problemas nesse segmento? Sim, bastante. Tá. Hoje a gente foca no B2B, né? Então a Aham. gente está resolvendo problemas das empresas que querem conhecer melhor o seu cliente através de dados. Mas existem N outros problemas que podem ser resolvidos com Open Finance, seja no B2C, que é, voltando lá atrás, em 2019, essa parte de gestão financeira, agregação de dados. Você pode focar em diferentes tiers de clientes, né? Você pode focar no alta renda, no média renda, no baixa renda. Você pode focar em pagamentos, que aí abrem novos horizontes de oportunidades com Open Finance. Então, tem N modalidades do Pix que estão saindo, que o Open Finance pode ajudar. Então, acho que é só o começo de Open Finance. E uma coisa que é importante lembrar é que a regulamentação, ela muda. Sim. Ela evolui para melhor. Então, daqui 1 ano ou 2 anos vão existir outros features no Open Finance que não existem hoje, que abrem novas possibilidades. Então, recentemente saiu a informação de câmbio, por exemplo, no Open Finance. Antigamente você não podia puxar essa informação de câmbio. Agora você pode. Que possibilidades que abrem com isso? Então, a Clave não vai resolver tudo, nem os nossos concorrentes. Eu acho que sempre vai ter um espaço ali para alguém pegar uma grande fatia desse mercado. Maravilha, Bruno. A gente já comentou sobre coisas muito relevantes. Sobre o perrengue de vocês, que foi com certeza modificou a vida da companhia, né, dali para frente. Dicas de captação. E acho que para a gente terminar o nosso papo, eu queria pedir a última dica que eu sempre falo aqui nessa conversa. O que você falaria para você mesmo quando começou a empreender? O que você faria de diferente ou faria igual? Olha, uma boa pergunta. Eu sou empreendedor de primeira viagem, Sim. tá? Então, nunca é fácil porque tudo é novo. Eu nunca passei pelos momentos... Ontem foi uma coisa nova, hoje é uma coisa nova. Sim. Então, olhando para trás, eu tenho muitas dicas que eu daria para mim mesmo, tá? Eu acho que a principal seria relacionado a foco. Tá. Eu acho que no começo as pessoas tendem a querer dominar o mundo e fazer muita coisa ao mesmo tempo, e a gente acaba perdendo o foco. O foco é você fazer uma coisa muito bem. Se você fizer uma coisa muito bem, crescer essa coisa, para depois expandir para outras, é o melhor jeito de começar. A gente perdeu muito tempo aqui falando sobre mim, né? Perdeu muito tempo querendo abraçar o mundo e resolver todos os problemas, e no fim a gente resolvia todos eles mais ou menos. Tá. Em vez de fazer uma coisa muito bem. E aí, quando você chega nesse momento, você tá perdido. Então, acho que foco é a dica principal. Foco em uma coisinha só. Tudo vai parecer que, não, eu consigo fazer mais, eu consigo abraçar mais coisas, porque tem N problemas, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. Mesmo assim, a tentação é grande, mas você tem que focar em uma coisinha para depois crescer e expandir para outras. Maravilha, Bruno. Muito obrigada pela sua presença. Acho que nossos ouvintes vão ter assunto para comentar pela semana toda. E espero que você conte para a gente as novidades em breve sobre a Clave. Com certeza. Eu que agradeço o tempo e muito obrigado pelo convite. Perfeito. O Vida de Startup de hoje chegou ao fim, mas para ficar de olho nos outros programas do Neofeed, basta acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Te vejo em breve.